Médicos estão em alerta para diagnósticos errados da chamada Covid longa. Segundo eles, doenças mais graves podem ser mascaradas. Após o período mais crítico da pandemia de coronavírus, a chamada Covid longa passou a deixar especialistas em alerta. Há casos em que, após meses da infecção, pessoas têm sintomas parecidos com os da Covid, como fadiga e dores na cabeça e peito, que pode mascarar doenças graves. Segundo um estudo da Fiocruz Minas, publicado em uma renomada revista internacional, metade das pessoas diagnosticadas com a Covid-19 apresentam sequelas que podem perdurar por mais de um ano. O pneumologista e coordenador do setor de pneumologia no Hospital das Clínicas da UFMG, Luiz Pereira, explica o que é a chamada Covid longa. São os pacientes que, passados 30 dias da doença, passada aquela fase aguda, que geralmente tem febre, debilita muito, eles persistem com sintomas que podem se prolongar por meses. O mais comum desses sintomas é fadiga, mas outros pacientes podem ter um pouco de falta de ar, podem ter tosse, déficit de memória, problemas de sono. É complexo você diagnosticar que é só o pós-Covid. Então tem que ser feita uma boa história, um bom exame físico e o médico ter experiência de avaliar o que ele precisa de exame complementar. Porque não é um diagnóstico definitivo, que eu tenho critérios bem feitos. É um diagnóstico de exclusão. Eu não estou achando outros motivos e a pessoa teve Covid, que pode ser desde a leve à grave. O leve também pode ter pós-Covid. Aqueles que tiveram mais grave, aqueles que têm comorbidades como enfisema, diabetes, têm mais chance de ter essa Covid prolongada ou pós-Covid. Os sintomas desta Covid longa, eles são parecidos com sintomas de uma influenza ou de gripe, por exemplo? Eles são muito inespecíficos, lembrando que a gente passou a fase aguda clássica da doença, que é febre, dor no corpo, a gente fica com sintomas mais inespecíficos. Por exemplo, tosse sem secreção, fadiga, não é nem falta de ar, não. Você pergunta, confunde-se muito fadiga com falta de fôlego. É fadiga, fraqueza geral, né? Então são sintomas prolongados da pós-Covid, mas não tem febre no meio para confundir com gripe, influenza. Doutor Luiz, agora um alerta importante é que a Covid longa pode mascarar doenças graves. Infelizmente, sintoma inespecífico prolongado em quem teve Covid, nós vamos pensar que é pós-Covid, mas é fundamental tentar afastar outros sintomas associados, que possam nos alertar que isso não seja só um pós-Covid. E muitas doenças confundem demais os próprios profissionais. Nós não temos condições em todo paciente que aparecer com algum sintoma sugestivo de pós-Covid, fazer tomografia em todo mundo, muitos tipos de exames, que não é assim. Então, individualizadamente, como a medicina sempre deve ser, caso a caso, eu vou descobrir o momento adequado de fazer exames. O que eu sempre sugiro foi dado um diagnóstico pós-Covid para um sintoma simples, ele está estável ou melhorando, a gente fica mais tranquilo. Não, além de estar piorando, surgiu um outro fato novo. Eu agora estou emagrecendo junto com aquela fadiga. Puxa, isso já é uma dica que podemos ter alguma outra doença associada ou surgindo. Então a dica para o ouvinte Itatiaia agora, você que está imaginando que está com sintoma de pós-Covid ou a chamada também Covid longa, é procurar o médico. Sim, todo paciente que tiver um sintoma que esteja incomodando, ele deve ter um profissional da sua confiança para dar esse segmento. E é bastante interessante que a gente consiga ser o mesmo profissional, porque quando você vai num pronto-socorro com um, depois vai com o outro, vão surgir opiniões e caminhos diferentes. Isso confunde muito a pessoa. Repórter Gustavo Cícero.